Economia e Negócios, com Ábido Filho. Olá, Fernanda. Olá, ouvintes, tudo bem? Espero que esteja todo mundo curtindo um ótimo carnaval. Mas claro que a gente tem que falar um pouquinho de economia e negócio, né? E, bom, vamos falar aqui porque no Espírito Santo, na semana passada, teve uma notícia muito importante. O IBGE soltou os dados do crescimento industrial brasileiro em 2025, de 2025, e o Espírito Santo foi o estado que mais cresceu, a indústria do Espírito Santo foi a que mais cresceu no Brasil. Uma expansão de 11,6%, sendo que no Brasil a média ficou em apenas 0,6%, ou seja, uma ótima notícia aqui para a indústria capixaba. Só que, Fernanda, vale a pena a gente dar uma detalhada nesses dados, né? O que cresceu tanto assim? E eu já te digo, o que cresceu tanto foi a nossa indústria extrativa, principalmente petróleo. Primeiro, o que é indústria extrativa? A indústria extrativa, aqui no Espírito Santo, é a produção de pelotas de minério, né, lá na Vale e Samarco, e a outra coisa é a produção de petróleo. E o que com certeza puxou isso daí foi a produção de petróleo, né? A ANP soltou um dado em janeiro mostrando que o Espírito Santo, em 2025, teve uma produção de petróleo 24% maior do que a produção de 2024. Portanto, a gente pode afirmar que o que puxou a produção industrial do Espírito Santo em 2025, esse crescimento de mais de 11%, foi o petróleo. E bom, e por que eu acho que a gente tem que dar uma olhada mais aprofundada nesse dado? Que ele é muito bom, a gente não pode negar isso, só que, primeiro ponto, quando a gente olha para as demais indústrias, fora da extrativa, estou falando de celulose, metalurgia, alimentos e bebidas, enfim, essa coisa toda, o Espírito Santo andou de lado. Portanto, o nosso crescimento maravilhoso de mais de 11% dependeu de apenas um setor. Esse é um ponto. Segundo ponto, os mais diversos estudos mostram que a nossa produção de petróleo tende a começar a decair a partir do final da década, a partir ali mais exatamente de 2028. Claro, pode surgir um campo novo, essa coisa toda, mas a expectativa é de declínio. Portanto, se a gente está dependendo, a nossa indústria depende muito de um setor, e esse setor se chama petróleo, para crescer, e esse setor tem tudo para diminuir o seu crescimento, inclusive, nem diminuir crescimento, entrar em declínio a partir de 2028, que é logo ali, a gente precisa estar atento, né? Importante frisar que a produção de petróleo no Espírito Santo, ela é muito forte no Parque das Baleias, no campo de Jubarte, que é um dos 5 maiores produtores de petróleo do Brasil, o campo de Jubarte, ótimo. Só que é um campo que já funciona desde 2002, é um dos campos mais antigos do pré-sal, né? E também eu já relatei aqui na Rádio CBN que o Espírito Santo, de meados da década passada para cá, estamos falando aí de 10 anos, não tem tantas campanhas exploratórias, ou seja, para a gente achar novos campos aqui no estado. Portanto, a gente tem que fazer um trabalho, isso tudo para dizer que nós temos que fazer um trabalho, né? Estou falando de governo, sociedade, setor produtivo, sindicato, trabalhadores, essa coisa toda, para, primeiro, depender menos dessa indústria. Segundo, como é que vai ser nosso pouso, né, dessa indústria? Porque é uma indústria que responde, a indústria do petróleo, por 24% da produção industrial, 25% da produção industrial capixaba. A gente não pode ter um pouso forçado, né? Então a gente tem que arrumar uma forma de trazer novos investimentos dessa indústria para cá, para a gente ter um pouso mais tranquilo nessa transição, né, energética. E a gente precisa fazer um trabalho para que a indústria do Espírito Santo como um todo seja mais complexa, seja mais diversificada, tenha mais valor agregado. Por isso que é importante, por exemplo, a celulose, né? A Suzano fez um investimento na produção de papel tixo aqui. A ArcelorMittal está querendo fazer um investimento em galvanizados, em laminador de tiras a frio. Então, isso tudo a gente precisa trazer. A GWM já assinou um memorando de entendimento para vir para cá, né?
aí é produção automobilística. A gente precisa diversificar e agregar valor para a nossa indústria. Então, a gente tem um dado muito bom em 2025, crescimento de 11%, 11,6%, o maior do Brasil, mas ele serve de alerta para o longo prazo, para o médio e longo prazo aqui no Espírito Santo. Bom, ainda falando de indústria, Fernanda, e aí, né, fazendo um encadeamento com essa questão da diversificação, agregação de valor, tem uma indústria muito importante, principalmente para o sul do estado, que é a indústria de rochas. No ano passado, essa indústria, que ela é muito forte em Cachoeiro de Itapemirim, muito forte na Serra, é importante também no noroeste do estado, no norte do estado. Essa indústria, no ano passado, ela exportou 1 bilhão e 480 milhões de dólares no ano passado. No dólar aí de hoje, mais de 7 bilhões de reais, ou seja, uma indústria importante aqui para o Espírito Santo. Então, 1 bilhão e 480 milhões de dólares as exportações de 2025 do setor de rochas, recorde, nunca se exportou tanta rocha ornamental. Importante frisar que cerca de 80%, estou falando, esse dado é um dado nacional, só que 80% da indústria nacional de rocha está aqui no Espírito Santo. Né, o beneficiamento, você tem pedreiras no Ceará, na Bahia, em Minas Gerais, enfim, em vários lugares. Mas 80% ou algo perto disso está no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo responde por grande parte da indústria brasileira de rocha. Por isso que esse número é importante aqui para o Espírito Santo. E aí, bom, na semana passada, o Centro Rochas, que é a entidade que representa os exportadores de rocha aqui do Espírito Santo, do Brasil, foi homenageado lá no Congresso Nacional, justamente por causa desse número recorde de exportações. E aí soltaram, o Thales Machado, que é o presidente, deu a informação de que o objetivo do setor é chegar a 2030 com 3 bilhões de dólares em exportações. Portanto, mais do que dobrar, né? Estamos falando de sair de 1 bilhão e 480 de dólares agora em 2025 e chegar a 3 bilhões até 2030. Então, assim, Fernanda, isso tem a ver com a história da diversificação que eu falei na primeira parte do meu comentário, né? A gente precisa, de fato, acelerar em outras indústrias, né? O impacto do setor de rochas é muito forte, de novo, principalmente no sul do Espírito Santo. Então, é extremamente relevante que a gente encontre mecanismos para crescer as demais indústrias, agregar valor, porque isso é fundamental. A criação de cadeias, o reforço, né, das cadeias, o crescimento das cadeias é muito importante para que a gente consiga manter uma economia saudável que não dependa exclusivamente de um ou de outro setor. É aquele velho ditado, né? A gente não pode botar todos os ovos numa mesma cesta. Então, assim, essa informação de que o setor de rochas pretende exportar até 2030 3 bilhões de dólares, tomara que dê certo, é muito importante para a economia do Espírito Santo, principalmente para a economia do sul do estado. Lembrando que a gente está falando só de exportação, mas as exportações respondem por cerca de 45% do setor de rochas. Então, assim, se no ano passado a gente teve 1 bi 480 de exportações, né, 1 bilhão de dólares, 1 bi 480 milhões de dólares de exportações, mais que o dobro disso, algo perto de 2 bi de dólares é no mercado interno. Então, a gente está falando de um setor muito grande, um setor de mais de 15 bilhões de reais, 16 bilhões de reais, que está muito presente aqui no estado do Espírito Santo. É isso, Fernanda, falando um pouco de indústria, tem muito número, mas é muito importante para a nossa economia, emprega muita gente, agrega muito valor, fundamental aí para o futuro do estado. Fernando, um grande abraço para você, um grande abraço para os ouvintes, um ótimo finalzinho de carnaval e uma excelente semana para nós.